Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe me amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe me amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me as mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me as mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me limpa, me oferta o perdão. O Espírito Santo me enche de amor. Teu sangue me limpa, me oferta perdão. O Espírito Santo me enche de amor. Bom dia a todos irmãos e irmãs que se conectam conosco para mais uma oração da manhã neste domingo, dia 30 de agosto de 2020. Nós hoje lembramos em nossas orações a Semana da Pessoa com Deficiência, que foi lembrado, nesses últimos dias. Teremos hoje uma celebração também às 18 horas, especial para celebrar a vida dessas pessoas, Convidamos a todos que possam estar acompanhando lá no Facebook da Diocese Meridional. Nós também queremos lembrar em nossas orações nesta manhã todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos ou que necessitam das nossas orações. E nós lembramos nesta manhã de Neca, de Clito, de William, de Rafael. Lembramos também de Ervin, de Sara, de Onderley, de Anildo, de Vera, Yuri, Mateus e William, que se recuperaram da Covid-19, Jonas, Marlene, Zeneida, José, Ana Lúcia, Newton, Flóscula, Valda, Adílio, Eliane, Verônica, Cida, Márcia, Verônica, Vera Lúcia e Simone Inácio. Nós também sempre lembramos das pessoas profissionais da saúde que estão sempre nos hospitais, sempre em confronto a essa pandemia. E nós colocamos então todas as pessoas que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, que Deus esteja derramando as suas bênçãos sobre as suas vidas. Nós vamos iniciar a nossa oração da manhã para aqueles que têm o livro de oração comum e querem acompanhar a página 59. Reunimo-nos
como família de Deus, para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e acolher a sua palavra, apresentar-lhe as necessidades do mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, e a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. Bendito sejas, ó Deus, Pai e Mãe, por teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e pela presença da Ruá Divina, teu Espírito de amor. Glória a ti, ó Santa e Bendita Trindade, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, eu convido vocês para que aí nas suas casas possam curvar as suas cabeças, fechar os seus olhos e possamos juntamente colocar as nossas vidas inteiramente abertas como um livro sem segredos diante de Deus e confessarmos a Ele todas as nossas faltas, todas as vezes que nós nos afastamos da sua presença e quantas vezes nós nos afastamos do seu caminho, daquilo que Deus tem preparado para cada um e cada uma de nós. Então, meus queridos irmãos, eu convido para que nós possamos confessar a Deus as nossas faltas. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão é fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, perdoe e liberte vocês de todos os seus pecados, confirme e fortaleça as suas vidas em todo o bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos ouvir neste momento as leituras bíblicas. A palavra de Deus está escrita no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 15 ao 21. Tu o sabes, Senhor, lembra de mim, e visitai-me e defendei-me daqueles que me perseguem. Não tardes em amparar-me, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Acharam os teus discursos, e eu os comi, e a tua palavra foi para mim o prazer e a alegria do meu coração. Porque invocado foi o teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. Não me assentei no congresso dos escarnecedores, nem me gloriei à face da tua mão. Eu estava assentado só, porquanto me encheste de ameaças. Porque se tem feito perpétua a minha dor, e a minha chaga maligna recusou-se ser curada, tem se tornado para mim com engano de águas que não são fiéis. Por estar a sua causa, o Senhor tem dito: se converteres, eu te converterei,
e estarás diante da minha face. E se apertares o precioso do vil, serás como a minha boca. Voltar-se-ão eles para ti, e tu não voltarás para eles. E dar-se-á eu a este povo por um muro do bronze, por um muro forte, e pelejarão contra ti, e não poderão mais do que tu, porque eu contigo sou para te salvar e te livrar, diz o Senhor. A palavra de Deus está escrita no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, entre os versículos 21 e 28. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham na oração desta manhã. Nós começaremos a nossa reflexão da palavra que nos foi proferida através das leituras de hoje. Leitura de Jeremias, capítulo 15, do versículo 15 a 21, e a leitura do Evangelho de São Mateus, 16, versículos de 21 a 28. E eu vou começar a nossa reflexão dizendo que Deus nos ama e tece o fio da nossa vida. Mas nós, muitas vezes, não queremos dar a direção que Deus tem para as nossas vidas. Nós é que queremos dar a direção para a nossa vida. E os discípulos, meus queridos, são apontados na leitura de São Mateus como pessoas que estavam naquele momento escutando a palavra, escutando a fala de Jesus. E os discípulos, eles foram as pessoas que mais conviveram com Jesus enquanto ele esteve entre nós. E mesmo assim, eles eram a todo momento colocados, vamos dizer assim, à prova, né? Por aquilo que eles acreditavam. Eles tinham uma visão de Jesus que em vários momentos nos é colocada que não era exatamente o propósito pelo qual Jesus estava entre eles. Pois para Pedro, principalmente, o Messias não era somente um profeta, mas era a figura real
que viria restabelecer os objetivos políticos de Israel. Pedro queria resolver ao seu modo, e Jesus não se assume como esse Messias triunfalista que pretende restabelecer essa realeza de Israel. Não, muito pelo contrário, né? Jesus se estabelece como um ser humano sofredor. Ele se coloca como nosso irmão, na pobreza, né? No lugar daqueles que eram mais humildes. Ele já nasce em uma situação de exclusão, né? Numa situação periférica, vamos colocar assim, daqueles que eram mais humildes. Ele não nasce num palácio. Jesus nasce entre o povo. E nessa perspectiva, né, é que a Bíblia nos aponta também Jesus. É descrito por Isaías e por outras passagens bíblicas, que Jesus é aquele que virá, né, como uma pessoa, filho de Deus, mas que se fará irmão de toda a humanidade. E Jesus corrige Pedro abertamente, corrige o erro na hora. E dessa forma ele possibilita que os companheiros cresçam e se tornem maduros na fé. Jesus deixa muito claro para eles, nessa passagem, quais são as condições para serem seus seguidores. E isso serve para nós nos dias de hoje. Isso está registrado lá, não é por acaso. Não eram somente os discípulos que eram seguidores de Cristo. Nós somos cristãos, seguidores, seguidoras de Cristo. E as condições são essas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aí vem um paradoxo. Aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Se situa no contexto de perseguição em que os discípulos se encontravam. Ou seja, nós somos convidados a ser fiéis a Jesus e ao Evangelho, até a morte, e obter a vida por recompensa. Interessante que esse texto bíblico parece que Jesus só se dirige aos discípulos, mas em Marcos, este mesmo texto, lá no capítulo 8, dirige-se a uma multidão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui incluídos nas regras para sermos seguidores e seguidoras de Cristo. Jesus não quer discípulos que fiquem assistindo ao espetáculo dos que lutam, mas que sejam capazes de lutar sem temer a morte. Deus encarnou-se no seu Filho Jesus Cristo, que se tornou humano como nós, sofrendo todas as nossas dores até a morte de cruz, né? Não foi à toa. Por quê? Porque Jesus vinha para nos deixar uma mensagem. Ele se fez como um de nós, sofreu as nossas dores. Uma certa vez, num documentário, eu estava ouvindo que o sofrimento de Cristo, o tipo de tortura a qual ele foi submetido, era uma das piores que o ser humano poderia sofrer. Vocês imaginem pendurado num madeiro,
com pregos em suas mãos, o corpo pesando para baixo, sem ter ao menos onde se sustentar, e os pregos nas suas mãos rasgando a sua pele. E mesmo assim, ele ainda se dirige ao seu companheiro de cruz, que recebia o mesmo castigo, só que penalizado devidamente, vamos dizer assim, né? E após o arrependimento deste companheiro de cruz, ele lhe prometeu a vida eterna. O texto de Romanos que nós não lemos hoje, mas aqueles que desejarem podem ler no capítulo 12, do versículo 9 a 21, também é muito esclarecedor quanto à nossa postura de cristãos e cristãs. Eu gosto muito das cartas de Paulo, porque como elas são cartas direcionadas às comunidades, e geralmente são cartas que falam dos conflitos e das realidades vividas nessas comunidades, elas são cartas que trazem muito do nosso cotidiano. Então eu sugiro que vocês depois possam ler no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 21. Pois ali Paulo recomenda a oração que Jesus sempre orava a Deus. Inclusive, quando ele fica sozinho no jardim Getsêmani, os discípulos que não tinham essa mesma, esse mesmo costume, acabaram, o que aconteceu? Eles dormiram enquanto Jesus orava. Gostaria de trazer para vocês nesta manhã que nós possamos refletir o que queremos como cristãos e cristãs no mundo. Às vezes pode nos parecer um discurso repetitivo, mas vocês imaginem, por que nós todos domingos que nos encontramos na igreja, agora virtualmente, nós sempre buscamos fazer a confissão dos pecados? Porque nós pecamos constantemente. Nós não sabemos que não devemos pecar? Sabemos, mas continuamos nos afastando diariamente do amor e da presença de Deus. E é por isso que as leituras sempre nos fazem refletir no nosso papel como homens e mulheres, cristãos e cristãs no mundo. Eu sempre digo que ser um bom cristão, uma boa cristã, não é uma tarefa fácil. Ser um seguidor de Cristo, que é isso que ser cristão é, ser um seguidor, uma seguidora de Cristo, requer que nós sejamos pessoas repletas, revestidas da presença de Deus na nossa vida. E ser uma pessoa revestida da presença de Deus requer que nós tenhamos uma postura diferenciada diante das situações da vida. É a forma como nós tratamos as pessoas que nos fazem diferente. É a forma como nós olhamos as pessoas que nos tornam pessoas diferentes. Eu sempre penso como Jesus faria em determinadas situações se estivesse no meu lugar. Jesus nunca recusou a presença de ninguém, nem rico, nem pobre, nem pessoa distinta, nem prostituta, nem leproso.
minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que nesta manhã nós possamos refletir na Palavra de Deus o que queremos como cristãos e cristãs no mundo e qual o testemunho que nós temos dado no mundo com a nossa vida. Qual é o testemunho que eu, que você temos dado no mundo como cristãos, como cristãs. Não esqueçamos das recomendações, das condições que Jesus nos colocou nesta manhã para sermos seus seguidores. Se alguém quer vir a mim, que se negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o Deus conosco, o Senhor e doador da vida, aquele que sustenta todas as pessoas, aquele que dá o fôlego, que dá a vida e o espírito, aquele que cura o corpo e a mente, o Criador de todas as coisas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos recitar todos juntos o credo apostólico, aqueles que têm o livro de oração comum, a página 82. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O Espírito do Senhor seja convosco e também contigo. Autor e dispensador de todo bem, enxerga em nossos corações a essência do teu amor. Aumenta em nós a verdadeira fé. Nutre-nos com toda a bondade. Frutifique em nós as boas obras, para que possamos seguir com Jesus Cristo o caminho da cruz e por meio dele alcançar a vida eterna. Que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, em um só Deus, agora e sempre. Amém. Oração por toda a humanidade. Ó Deus, Criador e protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos e manifesta a todas as nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente a favor de tua Santa Igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada por teu Santo Espírito, que todas as pessoas que professam a fé cristã sejam conduzidas no caminho da verdade, em unidade, paz e retidão. Confiamos finalmente a tua bondosa mão todas as pessoas que de qualquer modo se achem aflitas ou perturbadas, na consciência, no corpo ou na situação da vida, particularmente aquelas que por quem as nossas orações sejam desejadas. Convido os irmãos e irmãs para fazermos todos e todas juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, que nos deste hoje a graça de concordemente reunidos, Te dirigirmos as nossas orações, prometendo que onde se reunissem 2 ou 3 pessoas em Teu nome, atenderias às suas petições. Cumpre agora, ó Senhor, os desejos e orações de Teus servos e servas, segundo a estas pessoas mais convier, e concede-nos neste mundo o conhecimento da Tua verdade e no vindouro a vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz agora e sempre. Amém. Nós nos despedimos nesta manhã e continuamos conectados através das mídias sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp, e nos encontraremos aqui no próximo domingo às 9 horas. Lembrando que toda semana sai o aviso diocesano sobre as possibilidades de reaberturas dos templos. A diocese decidiu que a partir do mês de setembro, a cada semana faremos uma avaliação no estado de Santa Catarina. Para a possibilidade de abrir os templos, teremos que estar 2 semanas consecutivas com bandeira amarela, que é o risco baixo de contaminação. E mesmo assim, cada comunidade irá avaliar a possibilidade de abertura dos templos. Neste momento, já viemos até aqui, nos mantivemos separados e separadas, e o mais importante é preservarmos a vida de cada pessoa membro dessa comunidade. É difícil essa conexão, muitas vezes à distância, mas é importante para que nós possamos fazer a grande celebração do reencontro. Lembrando que aquelas pessoas que desejarem podem guardar as suas ofertas que fariam dominicalmente nas celebrações, guardar em uma envelope para que possamos levar em ação de graças até o altar na celebração de reabertura, certo? Um abraço a todos os irmãos e irmãs, fiquem na paz de Cristo e até o próximo domingo. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou,
pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele te dá.